Graça ao nosso bom Deus. Mais uma vez aqui nós estamos para falar da grandeza da palavra de Deus, que é muito maravilhoso, né? Nós alimentar da verdadeira palavra de Deus, do Evangelho, né? Do pão vivo que desceu do céu. Estamos aqui com o pastor Edson. Rapaz, pastor Edson, Deus abençoe, né? Estamos aqui conosco aqui, né? Está aqui conosco aqui para levar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. Desde já eu quero dar um abraço aí para todos, né, que faz parte aí, que está escrito no nosso trabalho aí, buscai o Senhor da glória, é escrito no nosso trabalho. Que Deus abençoe sua vida, né, e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meus amigos e amigas que têm acompanhado o nosso trabalho, e graças a Deus, né, por você estar aí, e eu louvo o nome, eu louvo ao Deus eterno pela sua vida, né, para a glória de Deus. Pois não, pastor Edson, o que você tem de bom aí da palavra? Aqui é assim, tá, pessoal? É simples de tudo, mas é com amor e carinho. Não, sempre carregando no nosso coração a verdade, porque nós temos presenciado hoje um mundo muito frio, né? Calculista, né? E nós temos visto, né, que a desobediência hoje tem reinado. E sempre, se a gente for olhar a Escritura Sagrada, a gente sempre vai ver que Deus, o Senhor Jesus, sempre orientava e ensinava sempre o povo a caminhar sobre um caminho verdadeiro. Deus não tem um motivo de mentir para nós. Com certeza. Porque já existe um pai da mentira, que é o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo, que é Satanás, que a Bíblia diz. Com certeza. Então, quer dizer, há sempre uma briga, um confronto entre a verdade e a mentira. Sim, né? Com certeza. E a gente como a gente temos um conhecimento bíblico, né, baseado na Bíblia, isso não é nada na teologia, está aqui na Bíblia, está aqui na nossa mão. Aqui, ó, a gente vê que esse confronto, muitos profetas, até profetas, sofreram, né, por desobedecerem a voz do nosso Senhor Jesus. Com certeza. E isso acarreta problemas. É verdade, pastor. E outra coisa, e até hoje o povo continua sofrendo, né? Porque em Osés vai dizer que o povo sofre porque falta o conhecimento. Né? Conhecer a verdade. E outra coisa, e praticamente hoje em dia, pastor Edson, são poucas pessoas que realmente ensinam a verdade para a pessoa, que fala para ela como que tem que ser. Tem essa coragem. Exatamente, tem essa coragem, como que tem que ser, como diz as Escrituras. Né? Hoje em dia você vê que a maioria dos ensinos, pastor, é de interesseiro. Sim, né? sim. E o nosso interesse aqui é que a sua alma seja salva, que o reino do céu seja completo, né, de salvação de almas, né, de pessoas, e por isso nós temos que falar a verdade para ela. É bem verdade, pastor Edson, que tem pessoas que elas não gostam. Mas desde a época de Jesus que era assim, né? Sim. Jesus lhe falava a verdade, eles viraram a costa. Por exemplo, pode pegar o jovem rico. O jovem rico mesmo, por exemplo, era um homem que ele entendia da letra. Sim, mas não tinha conhecia até os mandamentos. Os mandamentos, exatamente, né? Mas na hora que Jesus falou que ainda faltava, que era uma coisa só, quer dizer, ele saiu triste, a Bíblia nos diz, relata isso aí, saiu triste da presença do Senhor e virou as costas. Isso, por causa das palavras, hoje, né? Exatamente, quantos que hoje, você está do outro lado aí agora nos ouvindo, quantas pessoas que hoje viram as costas para Deus por causa da verdade? Da verdade. Que ela não aceita mais. Porque a pessoa vive num mundo de mentira. Aí quando encontra a verdade, poxa, com certeza a verdade ela vai bater, porque ela é praticamente um antídoto daquela vida de aparência de mentira. Exatamente. Que a pessoa está vivendo. Exatamente. Às vezes Deus está vendo que a alma daquele fulano ou ciclano está indo para o inferno, e o único jeito de endireitar o caminho é encontrar alguém verdadeiro e falar, ó, tá assim, poxa, sua vida está errada, tá assim. Então quer dizer, é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a vida eterna. Quer dizer, ele é o caminho verdadeiro. Não existe outra verdade ou meias verdade. Não, é a verdade e ponto final. É o suficiente. Você veja, né? Eu estava observando a palavra, né? Poxa, a palavra é tão importante para nós que esse universo, essa terra que nós vivemos, veio pelo poder da palavra. Você veja, aquilo que não existia passou a existir. Exatamente. Quer dizer, pastor Edson, por exemplo, em tudo que nós vamos olhar em nossa volta, eu falei outro dia aqui em outro vídeo, por exemplo, se você olhar o sol, foi feito pela palavra. Sim. A lua foi feita pela palavra. Quer dizer, todo o universo foi feito pela palavra. Agora tem uma coisa que é muito importante, que Deus valorizou tanto
que é você. Isso. Porque eu e você, Deus fez com as próprias mãos. Sim. Foi. Você entendeu? Quer dizer, houve um carinho, houve um amor ali. Exatamente. Ou o valor que nós temos. Eu falava isso aqui anteontem, se não me engano, no vídeo aí que eu gravei, aqui mesmo. Fala exatamente. Se o povo, o pastor Ed, soubesse o valor que ela tem. Se o povo soubesse. Não estaria se o ser humano soubesse o valor, por exemplo, o valor que o ser humano tem, pastor Ed, não foi outro homem que deu, ciclano, fulano, nem dinheiro, foi o sangue de Cristo. Foi o Filho de Deus. Quer dizer, uma vida. Deus desceu, pessoal, o Senhor Jesus, aliás, desceu lá das alturas. Ele deixou tudo perfeito para morrer por mim e por você, para nos comprar, para nos valorizar tanto, pastor Hélio, que ele deu para nós a salvação, a vida eterna. Olha o valor que o ser humano tem. E você veja, né? E ele foi verdadeiro em tudo. A Bíblia fala que ele foi verdadeiro em tudo. Em tudo. Então qual é o motivo que hoje nós temos, ou as pessoas têm de viver uma vida de mentira, uma vida de aparência? Até onde isso vai durar? A pergunta é essa: até onde isso vai durar? Até onde essa vida de aparência vai durar? Ela vai te levar até onde? E a perfeição do homem, você não fala homem geral, né? A perfeição do homem só vai ser completa em Cristo Jesus. Em Cristo. Porque Ele é a perfeição. Sim, a Bíblia sim. diz que Cristo é a perfeição. Então, a pessoa só vai estar completa em Cristo. Preenchida mesmo em Cristo. Só é preenchida mesmo em Cristo. Somente em Cristo. Nós estamos acostumados a falar que nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Pô, mas aí então, se é a igreja, essa igreja tem que estar cheia. Se é um templo, então esse templo tem que estar cheio. Exatamente. Tem que ter alguém habitando, né, que venha preencher, né, e saciar os nossos desejos, tanto aqui na terra também, como também espiritual, porque ele pode abençoar a gente. Ele pode abençoar. Só um pouquinho que pastor. Pessoal, deixa aí o seu comentário da palavra de Deus, né? Depois nós vamos estar respondendo também, com carinho, amor. Deixa o seu joinha e o seu like, para nos ajudar nesse trabalho. Aqui é simples, tá, pessoal? Alguma pronúncia que sair aqui vai ficar assim, porque eu não vou meditar nada. Então é uma coisa simples, natural, mas que é na direção de Deus, verdadeiro. Amém? Para a glória de Deus. Sim, pastor, vamos continuar aqui na palavra de Deus, porque é a coisa melhor hoje em dia, né? Porque a gente sabe que o homem sem Deus, sem a orientação de Deus, ele se perde com facilidade. Sim. Quer dizer, toda a história da Bíblia, a gente vai ver homens que antes era temente a Deus, se prostrava para Deus, que foram grandemente usados por Deus, hein? E aí deixou de ouvir a Deus, se perderam. Sim. Se perderam, porque o ser humano, ele tem a facilidade de se perder com qualquer coisa. Isso aí já é do ser humano. Por isso que Deus, Ele pede que nós viemos dar ouvido, nós vamos ler aqui agora, dar ouvido à palavra dEle. Por quê? Porque Deus mesmo já sabe que eu e você, sem a presença dEle, sem ser orientado pela palavra dEle, nós vamos se perder. Quer dizer, nós não teremos um caminho, não é verdade? Exatamente. Quer dizer, nós vamos ainda estar seguindo o nosso jeito, a nossa maneira. Quer dizer, peraí, quer dizer que Deus resgatou a gente lá do mundo, da mentira, da corrupção, para estar ainda fazendo o nosso jeito, andando no nosso caminho? Poxa, o nosso caminho não estava nos levando à perdição. Com certeza. Né? Aos desastres da nossa vida, não é verdade? Com certeza. Então, e sempre, pastor, Deus trabalhou de uma maneira que o homem pudesse entender, né, a colocação de Deus, né, para que Deus, o próprio Deus, possa trabalhar na vida do homem. Sim. Porque, por exemplo, aquela passagem, pastor, não sei se o senhor lembra agora, que Deus fala assim: eu coloco diante de vós a morte, o caminho, né? A morte e a vida. Sim. E aí Deus, olha como é que é maravilhoso, pastor. Deus dá escolha para o homem ainda. Sim, ele fala assim: eu coloco. Dá uma sugestão, né? Sugestão. Ele explica tanto o caminho da morte, ele explica tanto o caminho da vida, e depois ele diz: pois agora tome uma atitude, digamos assim, e ande pelo caminho da vida. Sim. Quer dizer, Deus ele explica, igualmente aquela passagem, escolhe coisa, né? Ele faz faz uma escolha, que eu estou falando. Poxa, não é um qualquer que está falando. É Deus que está falando. Poxa, escolhe isso aqui, ó. Exatamente. É como o nosso pai. Não é difícil para entender. Era como o nosso pai quando ensinava a gente. O pai ensinava a gente e falou: filho, faz assim, ó, que vai ficar bonitinho, que vai ficar certinho. Né? Com certeza. Fazendo assim você vai me trazer orgulho. Exatamente. Não é verdade? Então, quer dizer, às vezes falta isso hoje muito para as pessoas. Fazer do jeito que Deus. Pô, se nós temos um manual, por que eu vou fazer do meu jeito? Exatamente. Aonde que deu certo do meu jeito?
Exatamente, sempre não vai dar certo. Não tem. Por isso que o pastor Edson, Deus tem falado para o povo de Israel que serve para nós hoje, porque o Deus continua o mesmo. Né? Aqui em Salmo 81, vamos ler uma passagem, versículo 8, né? 8 a seguir, né? 88, isso, 8, versículo 8. Aqui mesmo. 81, versículo 8. Que Deus fala assim: ouve, povo meu, ouve, né, povo meu, ele está falando povo dele. Isso, para ele. Quero exortar a ti. Olha aí. Quer dizer, Deus está falando que quer exaltar você. Isso daí. Então vamos para o detalhe aqui, pastor, para a gente mastigar bem aqui. Né? Então quer dizer, Deus está dizendo: ouve, povo meu, você está do outro lado aí, é Deus que está falando. Não é o pastor Ed que está falando aqui, nós somos apenas, como é que fala? Porta-voz, né? Isso. Porta-voz. Instrumento aqui de Deus para chegar a você, é verdade. Pela misericórdia de Deus, né? Mas quem está falando literalmente é o próprio Deus. Aqui está a receita. Exatamente. Para esse povo aqui ser abençoado, está a receita daqui. Deus, ele estava torcendo que o povo desse ouvido a ele. Isso. Quero chamar a sua atenção. Exatamente. Né? Ele diz: ouve, povo meu. Povo meu. Quer dizer, já escolhido. Aí será que esse povo, será que tinha ele como Deus? Exatamente. É o que cabe. E quantos que estão vivendo assim hoje? Exatamente, né? É o que está acontecendo hoje em dia. Então ele diz: ouve, povo meu, quero exaltar a ti. Isso. Quer dizer, quem está falando é a boca de Deus. Em nome de Jesus. Quer dizer, todos nós que dão ouvido a Deus, ele vai nos exaltar. Sim. Tá claro? Você tem que entender, se exaltar, que é para o nome dele ser glorificado, não é verdade? Com certeza, com assim, certeza. Quando Deus exalta alguém, de alguma maneira, de várias maneiras de exaltar a pessoa, é para que o nome dele seja glorificado através dele exaltar a sua vida. Não é verdade, pessoal? Porque muitos são as pessoas que estão olhando para nós, né? Exatamente. Querendo, embora, o olhar de muita gente aí fora, olha para nós querendo procurar os defeitos. Exatamente. Olha para a sua vida querendo procurar os defeitos. Ver o seu tombo, ver você cair, tudo isso aí. Mas quando a gente servimos a Deus, eles vão ver o contrário. Eles vão ver Deus te exaltando, Deus te abençoando, Deus mudando a sua história. Com certeza. Hoje eu vejo assim que o maior papel para evangelizar e ganhar almas hoje é a própria vida da pessoa em Cristo. Com certeza. A transformação, quando a pessoa é transformada, as pessoas veem. Exatamente. As pessoas veem. Por quê? Porque isso aí funciona para nós assim. Vamos dar um exemplo. Vamos lá, eu tenho uma esposa assim. É um exemplo, isso é um exemplo, deixar bem claro. Que nós saímos de mão dada, vamos dar uma volta aqui no centro. Passa numa vitrine assim, a mulher, opa, pum, ela bate os olhos e fala: nossa, que coisa. Exatamente. Quer dizer, ela vê aquilo e chamou atenção. Chamou atenção. Então, quer dizer, quando as pessoas veem um crente verdadeiro, poxa, sendo exaltado por Deus, aquela pessoa fala: pô, ali passa um homem de Deus, ali passa uma mulher de Deus. Tem exemplo na Bíblia isso aí? Tem exemplo. Como é que é o nome dela? Não lembro agora o nome. Fugiu da mente agora. Mas tem esse exemplo aqui. E é muito forte. Que você passava e falava assim: ó, ali passa um homem de Deus. Não sei se é Eliseu. Eu não sei se é Eliseu. Ela observou. Isso. Essa mulher era rica, a Bíblia fala. Isso. Que ela observava todas as vezes que Eliseu passava. Eliseu. Toda vez que Eliseu passava, essa mulher observava. E um dia ela comentou com o esposo, falou: olha, esse homem é um homem de Deus. Isso. Mas por que ela falou isso? Porque realmente o caráter dele, né? Exatamente. O jeito. O caráter, o jeito. A fala dele. Exatamente. Tudo. E hoje em dia, pastor, não é diferente, porque hoje em dia o mundo já estava nas trevas, hoje está pior ainda. O mundo está mais ainda nas trevas. Né? Se a gente obedecer a palavra de Deus e andar nos caminhos que agradam os olhos de Deus, é óbvio que a luz de Cristo vai resplandecer na nossa. Sim, e as pessoas verão isso. Com certeza. As pessoas verão. Poxa, todos os dias, não precisa nem ligar a televisão não, só sai na rua aí, você vê a obras de Satanás aí fora. A gente vê obras do diabo aí fora. Então quer dizer que as de Deus também tem que ser visto. E é através de nós, mas andando sempre no caminho da verdade. É só assim que Deus vai poder te exaltar. Eu falava, o pastor Edson também, a respeito da justiça, né? Deus, e a Bíblia fala que Deus é o próprio amor, mas a pessoa esquece que Deus trabalha, aliás, através da justiça. Deus é justo, né? Então, para Deus trabalhar na sua vida, na minha vida, na vida do pastor Edson e na vida de qualquer pessoa que se achega a Deus, tem que aprender a andar no caminho da justiça. Sim.
Tem que aprender a ser justo, né? Ser justo. Mínimas coisas. Ser Falar justo perante todo Deus, dia. poxa. Exatamente. Perante Deus em todos os afazeres. Sim. Nós temos que ser justos para que Deus possa nos honrar. Com certeza. Olha o que diz aqui, pastor, a continuação do 8 ainda. Vamos lá. Ouve, povo meu, quero exaltar-te. Aí Deus fala assim, ó Israel. Quer dizer, Esse ó aqui tem uma diferença, pastor. parece que é um lamento, né? Exatamente. É Deus falando assim, ó povo, para que sofrer? Isso. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para socorrer vocês, mas falta uma coisa: ouve-me. Ó Israel, olha aqui, se me escutasse. ó Israel, se me escutasse. Esse Israel é você. Deus só queria que Israel Exatamente. escutasse. O que Deus quer de nós hoje? Isso que nós ouça aí, né? Nós escute aí. Todo mundo quer ser honrado, abençoado por Deus. Mas para isso nós temos que ouvi-lo. Temos que ouvi-lo, temos que escutar. E esse escutar aqui, pastor, tem outra, é que Deus está falando com a gente. Esse escutar aqui é muito além do que ouvir. Não é só escutar com o ouvido aqui e ficar assim. Não, é praticar. Exatamente. Exige a prática. A Ouvir prática. a Deus exige a prática. Exatamente, porque a gente vê muitas pessoas dizer, não, mas eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Então, gostar não vai mudar a sua vida. Não muda. Porque lá em João 14, né, a seguir, do 21 a seguir, vai dizer a maneira que Deus quer tratar você. E o Senhor Jesus vai dizer bem claro ali a seguir, o pastor Edson, vai dizer bem claro ele a respeito. Jesus diz, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E aí o meu pai, ele fala, e o meu pai, que é Deus, ele e o pai, quer dizer, vai tomar conta da sua vida, fazer morada. Isso, viremos aí. Viremos fazer morada, exatamente. Né? Então, como que é maravilhoso a gente observar, pastor Edson, a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e colocar em prática. Com certeza. Aí eu falei, então, era isso que Deus estava falando para Israel, ó Israel, quer dizer, este ó, quer dizer, Deus olhando, está lamentando, poxa, eu queria fazer tantas coisas. Exatamente. Eu queria realizar, eu queria entregar os seus pedidos, mas poxa. Exatamente. É como, por exemplo, a gente faz trabalho de evangelização e quer falar uma palavra de conforto para a pessoa e a pessoa fugir. E a gente fala assim, eu queria tanto falar com aquela pessoa. Verdade. A gente enxergar, a gente lamenta, né? Eu queria falar uma palavra de conforto para a pessoa, não tive tempo, não deu, a pessoa não aceitou. E a gente se lamenta, se aquela pessoa escutasse a palavra que Deus tem para ela. E a bênção está ali. Exatamente. Justamente então, a mudança está ali. É o que Deus, isso aí somos nós, somos falho e pecador, pessoal. Né? Somos falho e pecador, pastor. Imagine Deus que é santo. Você entendeu? Deus está procurando, né? Procurando quem ouça ele. Isso. Deus está procurando quem dá ouvido a ele, gente, que se dobra. Eu estava falando, pastor, ainda aqui outro dia, a pessoa que não se dobra para Deus, ela vai se dobrar por uma situação por mundo. Sempre se dobrar para o problema. Vai. Entendeu? Porque o ser humano ou se dobra para um lado ou vai se dobrar para outro. E isso daí aconteceu muito na nossa vida. Exatamente. Antes de conhecer Até nós aprender a se dobrar para Deus. Então, a gente quer dizer, a gente não estamos aqui querendo ser mais do que ninguém, ser dono da verdade. Não. Dono da verdade, para que eu ser dono? Não, está aqui. Já está aqui, né? Já está aqui. Deus. Então quer dizer, mas é o que a gente já passou. Exatamente. A gente hoje está dando a vocês o antídoto que tantos querem, né? Exatamente. Que todos precisam, como nós precisamos, né? Todos precisam e vão precisar a cada dia mais, Com certeza. Leu o 10 aí, pastor, vamos pular o 9, leu o 10 aí. O 10 ele fala assim, olha só que importante, ó. Exatamente. Eu sou o Senhor teu Deus, quer dizer, ele se apresenta, eu sou o Senhor teu Deus. É como se ele estivesse, no exemplo, de batendo no peito, falando assim, não, eu sou, quer dizer, não existe outro, eu sou o Senhor teu Deus. Ele está deixando uma coisa bem clara para este povo, eu sou o Senhor teu Deus. E ele fala mais, olha só, que te tirei da terra do Egito. Exatamente. Ninguém poderia, se a gente ler a história toda, né, porque isso aqui vai lá em Moisés, isso aqui vai lá em Moisés, poxa, não tinha outro para tirar aquele povo daquela escravidão. Não tinha, só Não Deus. tinha outro, era só Deus, e eles clamavam a E Deus. hoje, pastor Edson, a gente vai interagindo aqui, e o povo vai entender do outro lado também. E hoje o Egito significa este mundo. E o que Deus está falando para você? Que só Ele pode entrar em providência na sua causa, na sua situação. Aqui Deus está falando que só Ele está apresentando para você, que só Ele pode mudar a sua história, salvar, né, a sua vida, a sua alma. Só Ele pode fazer algo. Sua família, exatamente. Só Ele pode fazer. Mas para isso, pastor Edson, a pessoa tem que entender que Deus se apresenta e diz, eu sou o teu Deus. E a pessoa tem que entender e ouvi-lo.
Quer dizer, Deus já está se apresentando, então quer dizer, assume Ele. Exatamente. Porque se a gente olhar, a gente vai se perguntar, qual foi o dia que Deus perdeu uma batalha? Nunca, né? Qual foi o dia que Deus falhou? Nunca. Ué. Então qual é a questão de eu não aceitar, de eu não ouvir esse Deus? Então quer dizer, a pessoa tem que estar muito doida mesmo, não é possível. Para não entender isso aqui, Deus está se dando para a pessoa. Né? Existe até uma passagem na Bíblia que ele fala assim, que ele se deixa achar por nós. Com certeza. Ele se deixa achar por nós. Quer dizer, ele quer ser achado por nós. Poxa, peraí, a mudança da história da vida do ser humano aqui na terra está aqui. Está aqui, esse versículo aqui, ele é muito rico. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, se apresenta, que te tirei da terra do Egito, da terra, no caso da escravidão. Exatamente. Né? Aí ele fala assim, ó, abre bem a boca, que te encherei. Quer dizer, peça para mim, pô. Exatamente. Peça para mim, eu tenho tudo para dar. E é muito forte, aí abre, né? Abre bem a boca. A boca encherei, quer dizer, este encher aí, quer dizer, encher a pessoa, né, de coisas que realmente sem Deus ela nunca ia conseguir. Não vai. Não tinha como. Não vai conseguir. Pode tentar. Esse encher aqui, pastor, ele pode dizer aqui, ó, sabedoria. Sim. Quer dizer, ambos, maravilhoso. É o que a pessoa abre a boca para falar com Deus, pedir para Deus. Exatamente. Porque nós, poxa, querendo ou não, a gente pede muitas coisas para Deus. Exatamente. Por dia, então, pelo amor de Deus. Exatamente. Tem gente que até perde as contas de tantas coisas que pede a Deus. Mas Deus está falando, não, mas peça que eu vou te... Pode abrir a boca. Com certeza. Que eu te encherei. Olha o que diz aqui o 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. É o que está hoje, sabe? A pessoa escuta tudo, mas não escuta Deus. Ela conta seus problemas para todo mundo, mas não conta para Deus. Não diz para Deus a verdade, não se rende aos pés de Deus. Confia em alguém. Então uma dificuldade, pessoal, não está em Deus, está no ser humano. De não buscar se dobrar para Deus, não buscar ouvir a voz de Deus, como o Salmo 91. O Salmo 91, ali é muito forte, o Salmo 91 não, perdão, o Salmo capítulo 1. No começo de Salmo, né? O conselho que Deus dá lá? Quer dizer, ali é um conselho. É um conselho. Deus disse a mesma coisa, né? Que nós não viemos ouvir a ímpios, né? Pessoas, como fala ímpios, pessoas que não temem a Deus. Exatamente, que não temem a Deus. Mas ali Deus está dando um conselho para nós tomar o conselho dele. Deus dando um conselho para que nós possamos tomar o conselho dele. E ele vai falar isso aqui. Então, por que o povo sofre? Olha isso aqui, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Então quer dizer, muitos sofrem por causa disso, porque não busca atender a Deus, né? Não busca ouvir a Deus. E aí entra o sofrimento. E aí o senhor sabe, pastor, e nós sabemos, se a pessoa não dá lugar para Deus trabalhar na vida dela, automaticamente o inimigo está trabalhando, porque em João capítulo 10 a seguir ali, vai dizer que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então são 3 funções que o inimigo veio fazer. E bem executado. Por exemplo, se nós não estamos dispostos a buscar Deus, determinado a buscar Deus, então Satanás está determinado para destruir a nossa alma. Está disposto a destruir. Porque ele não quer só destruir a nossa vida do dia a dia, ele quer destruir a nossa alma. O objetivo de Satanás é esse. Sim. Entendeu? Por exemplo, se você não busca, isso é muito forte que Deus está falando aqui, se você não busca entender a Deus como salvar a sua alma, se você não busca ter uma vida com Deus, saber o valor que Cristo pagou por você, valorizar o preço da cruz que Jesus morreu ali por mim, por você, o Satanás sabe o valor que Jesus deu por você. Por isso que ele luta, pastor, 24 horas, porque ele sabe o valor que Jesus nos deu através da morte dele. Você veja, a Bíblia fala que Satanás, diante de Deus, ele crê e treme. Crê. Exato. Olha que nós estamos falando de quem? Satanás crê em Deus e treme. Aí o incircunciso ser humano, o cristão, o ser humano, às vezes não crê e não teme. Exatamente. Olha só para você ver. Não tem temor nenhum, reverência nenhuma, não respeita. Porque hoje em dia a palavra de Deus, ela perdeu o valor, pastor.
Assim, não é que perdeu o valor a palavra em si, né? Em não é, vou explicar direitinho. Não é que a palavra em si perdeu o valor, porque a palavra de Deus passará o céu e a terra e não passar. Perdeu o valor em um ser humano. Isso. Né? Pelo ser humano não valorizar. Por exemplo, outro dia eu falei em outro vídeo aqui, pastor Edson, e é muito forte isso aí. Por exemplo, tem pessoas que ela valoriza objeto, por exemplo, celular, peça de roupa, um boné, seja lá o que for. A pessoa às vezes morre, né? Da sua vida salvando um objeto, tentando salvar, né? Um objeto, ela morre por causa daquele objeto, mas ela não morre pela palavra de Deus, porque se ela, por exemplo, zelar da palavra de Deus, guardar a palavra de Deus com a sua vida, com a sua alma, ninguém consegue. Pois tão corajoso, né? Exatamente. Para defender aquilo que a traça vai. Com a sua própria vida, né? Quer dizer, a pessoa é corajosa para defender uma carteira, né? E às vezes morre, né, com a sua própria vida quando tem que defender, mas ela não busca defender não tem a palavra de para Deus com a defender. sua vida. Entendeu? Não tem coragem. Falar assim, não, dê o que der, mas eu defendo a palavra de Deus. Deixa a mentira, as heresias do mundo invadir a essência de Deus, que é a pura realidade, a verdade. Mas o que está acontecendo hoje em dia é porque as pessoas, pastor Hélio, procuram as coisas fáceis. E aí onde é que são enganados? E aonde vai encontrar facilidade? Jesus não prometeu facilidade. De jeito nenhum. Não. Ele mesmo falou, meu reino é conquistado com muito esforço. E somente quem se esforça vai se apoderar dele. Está bem claro, né? Só aquele que se esforça. Esforçais vós. Você veja, né? Não é um profeta que falou, não, foi o maior pastor, Jesus que falou isso, gente. Exatamente. A gente deve apreciar, ter um ouvido sensível, um coração também sensível, para entender, detectar, poxa, peraí, quem falou aquilo ali foi Jesus. Exatamente. Se ele falou, ele mentiu. Não, a senhora vai concordar? Não, ele mentiu, o senhor não vai concordar não. Ele falou ali a verdade, Jesus nunca mentiu. Com certeza. Então cabe a mim ali, vigiar, Jesus falou. E uma coisa, pastor, nós vamos ler aqui agora esse versículo para estar encerrando, para não ficar muito longo, para 20 e poucos minutos. E aqui entra como é que fala assim? Deus deixa o povo andar na teimosia do seu coração, Deus deixa o povo tomar a sua própria atitude. Quer dizer, Deus lava a mão dele, fala, já que você não quer me ouvir, já que você não quer me escutar, então eu lavo minhas mãos. Siga os seus próprios caminhos. Isso é Deus falando, quer dizer, é Deus desprezando. Tem coisa pior, pastor, do que ser desprezado. Pelo amor de Deus. Agora imagina a pessoa ser desprezada por Deus. Com certeza, todos que vão acompanhar, que já estão acompanhando, com certeza já foi desprezado um dia. Então, só a sensação foi. E pelo amor de Deus, eu já fui desprezado. Eu também já. Desvalorizado. Exatamente. Pelo amor de Deus, é a coisa mais triste que a gente. Agora imagina o ser humano ser desprezado pelo Criador. Pelo amor de Deus, você vai correr para onde? Para onde que vai? Você vai para onde? Está na mão do inimigo. Se for desprezado por Deus, ele pode. Mas tem como? Mas não é falta de avisar, não é falta de falar, não é falta de ensinar. Exatamente. Poxa. Porque a vontade de Deus é que todos cheguem à perfeição da salvação. Sim. Conhecimento da salvação. Sim. Isso é a vontade de Deus. Agora, é a vontade do Criador que eu e você cheguem à perfeição da salvação. Agora, se eu e você não quer, aí ele entra esse versículo aqui, pastor. Isso. Que é o 11, quiser ler, pode ler, pastor. Eu vou ler. É o 11, né? É o 12, né? Não é o 11, deixa eu ver. É o 12. É o 11. Mas o meu povo Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Agora o 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. É o que o ser humano prefere. Quer dizer, você não quer conselho de Deus? Então, Deus vai falar, então tá bom, eu estou tentando. Você vai sofrer, você vai apanhar, você vai perder muitas coisas, mas eu vou ter que deixar você. Olha, é como se Deus olhasse e falasse, poxa, eu tenho muita gente para tomar conta. Eu tenho muita gente, eu não posso ficar parado só com você também. Exatamente. Sim, está te dando uma grande oportunidade. Então, quer dizer... O senhor falou aí, Deus vai falando com a gente, isso é muito forte. Por exemplo, você acha que Jesus, você que está do outro lado aí, você acha que Jesus vai parar para atender você por qualquer coisa? Nós temos exemplo na Bíblia. Por exemplo, nós temos um exemplo de Nicodemos. Jesus olhando para Nicodemo disse assim, Nicodemo, de você não dá para aproveitar nada se não nascer de novo. Então Jesus vai parar na minha, na tua vida, se o nome de Deus for glorificado. Se o nome de Deus não for glorificado, meu irmão, minha irmã, Jesus não vai parar. Jesus não vai parar para atender. Jesus só vai parar para atender
quando ele vê em mim e você um coração, uma ação, um coração voltado para ele, um coração que realmente vai glorificar o nome do Pai Celestial. Por exemplo, Jesus não, pastor, isso é forte, Jesus não parou para atender a mãe dele. Sim, ele não deixou, ele não deixou de ele estava pregando, ele estava pregando uma certa feita, veio um cidadão, falou: a tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Jesus não parou para pregar, para atender a mãe dele. Então Jesus vai parar na sua vida para que o nome de Deus seja glorificado. Você veja, nós temos um exemplo na Bíblia que ele parou para aquele cego de Jericó. E o cego de Jericó fez ele parar. Exatamente. Porque Jesus não estava, ele era cego, ele não sabia que direção que Jesus estava, ele só escutava o povo gritando e os passos, era uma multidão, né? Era uma multidão, e os passos se batendo, e Jesus, um monte de gente talvez falando: Jesus, toca aqui, Jesus faz isso. Então, ele ouviu, ele não era surdo, ele era cego. Então quer dizer, ele colocou a fé em ação, no clamor, no grito. E disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quer dizer, olha para mim. E muitos que estavam ali passando junto com a multidão falaram: ô cego, cala a boca, o mestre está longe, não vai te ouvir não. Exatamente. Quer dizer, e ele cada vez gritava mais. Quer dizer, não, eu quero Jesus, eu amo, eu preciso ver Jesus, eu preciso ver Jesus. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus parou e mandou chamar. Você imagina aquelas pessoas que estavam apontando dedo para ele assim, falando assim: ei, cala a boca, agora vindo para ele, falando assim: vem cá, deixa eu te ajudar aqui, porque o mestre está te chamando. Exatamente. É forte. É forte. Então Jesus, ele vai parar na minha, na sua vida, na vida de qualquer um, quando ele vê que aquela vida vai glorificar o Pai. Sim. Quando ele vê que aquela vida vai glorificar o Pai Celestial, ele para. E justamente quando ele devolveu a visão àquele cego glorificou o nome dele. Claro, pelo amor de Deus, queria seguir ele. É muito forte. Isso é muito forte. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui para ficar muito mais longo o vídeo. Mas deixe o seu joinha, o seu comentário, né? Deixe o seu joinha, o seu like aí, para nos ajudar nesse trabalho. Esse trabalho é simples, né? Você que acompanha até o fim aí, você viu que é simples, né? Não tem efeito de nada aqui, né, pastor? Não tem nada. O que tem mais perfeito aqui é a palavra de Deus, mais nada. Mais nada. Eu nem o pastor Edson são perfeitos, não. Perfeito é Cristo Jesus, tá bem, pessoal? Nos ajude nesse trabalho aí, para a glória de Deus. Nós vamos divulgar, né? Para divulgar, as almas vejam esse vídeo. Compartilhe o nosso trabalho aqui da palavra de Deus, né? Que é simples, nosso trabalho é esse. E nos ajude aí, compartilhando aí nos seus e-mails aí, né? No seu aparelho, aí nos seus e-mails, para que chegue mais pessoas a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar por aqui, tá bom? A paz, pastor Ed, até o próximo vídeo. Nós vamos estar aqui de volta. Um forte abraço. Gente, um beijo no coração de todos, um forte abraço, em nome de Jesus.